Mais uma vez, iniciando o nosso TheCast. Estamos começando hoje o nosso podcast com uma convidada para a gente muito especial. Agora, antes que mais nada, eu queria falar da iCortes Carnes, o menor preço nos melhores cortes, Arapiraca, Palmeira, todo o estado de Alagoas. E você do Brasil que está nos acompanhando, que nos segue, nos acompanha, queria te pedir para você se inscrever no canal. Vai lá, aciona o sininho, ativa as notificações para receber as nossas novidades. O TheCast cada vez crescendo, melhorando, trazendo um conteúdo de nível que sempre pensamos em melhorar. E aí sim, estamos com a nossa convidada, uma convidada especial, ela, Ingrid Dantas, que é professora, que é advogada, que preside uma comissão na OAB, a Comissão de Ensino Jurídico. Ingrid, muito bem-vinda ao TheCast. Obrigada, Jaelson. Obrigada pelo convite. É sempre um grande prazer a gente estar nesses momentos de diálogo, de construção de novas ideias, novas formas de pensar. Então, obrigada pelo convite mais uma vez. Muito bom. Eu também estou muito feliz em você estar aqui. A gente já bateu um papo. A gente tem o privilégio hoje das redes sociais, do digital, de se conhecer antes, né? Vai acompanhando, vai vendo o que é que a Ingrid faz, o que é que o Jaelson faz e por aí vai. Isso é muito bom. E agora trocando essa energia ao vivo aqui no TheCast. Então, dos seus trabalhos, Ingrid, que a gente vem acompanhando, é exatamente esse app que você tem dado nessa sua atividade, né? Como advogada, como professora, e eu cheguei a uma conclusão que é o que muito precisamos, é pensar fora da caixa, né? Pensamento fora da caixa, ou seja, é a gente tentar fazer de uma rota que já é previsível em algo não previsível, algo novo, e é o que a Ingrid tem feito. O que é para você, Ingrid, essa ideia, você como inclusive presidindo uma comissão de ensino, o que é para você pensar fora da caixa? O Jaelson já começou o podcast aqui me fazendo uma pergunta, a pergunta de milhões, né? É isso que eu quero. O que é pensar fora da caixa? Eu acho que, acima de tudo, é uma atitude. É a atitude de você não se conformar com paradigmas, com preconceitos, com dogmas que são pré-estabelecidos e que nos dizem que a gente precisa agir de uma determinada forma ou de outra. Mas a gente se colocar em uma atitude de abertura, e abertura ao aprendizado. Então, veja, dentro do ensino, como é que a gente não vai se pautar em uma abertura ao novo, quando a vida está sempre mudando, e com isso também os nossos conhecimentos, a nossa forma de produzir e de adquirir conhecimento. O próprio podcast já é uma mudança que vem nesse nosso novo contexto de uma realidade cada vez mais virtual. Então, pensar fora da caixa é, acima de tudo, uma atitude da gente olhar a realidade, perceber as mudanças e dizer, beleza, considerando esse cenário aqui, como é que eu posso fazer diferente? É o que eu sempre digo para os meus alunos nas palestras. Pessoal, como é que a gente pode fazer diferente? E fazer diferente não é inventar a roda. Fazer diferente é a gente olhar para problemas comuns e buscar novas soluções. Muito bom. Você tem uma seara extremamente rica para explorar esse tema, né? Como professora, como advogada. Eu queria conhecer um pouquinho da tua história também. Eu posso considerar que a Ingrid ela é uma professora advogada ou é uma advogada professora? A Ingrid, ela é, acima de tudo, uma mulher, uma cidadã. E aí, a partir disso, vem a minha visão de mundo, que é de professora e advogada. Eu digo que toda a minha trajetória, até hoje, minha trajetória profissional e humana, ela tem como um grande pilar a minha pesquisa, a minha trajetória acadêmica. Eu comecei desde o comecinho da graduação e a minha formação acadêmica em Minas. Fiz graduação e mestrado no FMG e hoje eu sou doutoranda na UNB. E desde sempre eu fiz pesquisa. E a pesquisa ela já traz esse olhar da gente começar... Como é que eu posso pensar diferente? Como é que eu posso produzir algo diferente? Porque para falar o que todo mundo já falou, eu prefiro ficar calada. Eu uso a virtude de silêncio. Boa. E então, eu sou professora e advogada, mas acima de tudo eu sou mulher, eu sou cidadã, eu sou filha. Gostei muito do destaque e o TheCast tem tido esse privilégio de gravar aqui com várias mulheres, várias pessoas que agregam muito valor. Gravamos recentemente, um dia desse, ela estava até exercendo a presidente da OAB, a Natália. Gravamos com várias outras mulheres também que têm representado muito bem. E em meio a tantas dificuldades, né, que o país e o mundo passa, graças a Deus as mulheres têm ascendido, né? E você, no caso, tem presidido a comissão do ensino da OAB.
O que é que isso representa para você no exercício desse trabalho que você tem como missão, que você, pelo menos a gente percebe até nas redes sociais, esse propósito de vida? Presidir a comissão do ensino na OAB, o que é que representa isso para você e o que é isso na prática? E é legal que eu posso responder essa pergunta também falando sobre a Natália, né? A Natália, ela ela é vice-presidente, teve um momento de exercício de presidência na OAB, a gente faz parte da mesma gestão. Boa. Inclusive, a minha posição de presidente da Comissão de Ensino Jurídica vem de uma confiança do presidente, do Wagner, e da Natália, enquanto vice-presidente, de me atribuir essa pasta dentro da OAB. E eu posso dizer, Jaelson, que é um grande privilégio ocupar esse lugar dentro do sistema OAB e também de ter a oportunidade da gente alcançar aqueles alunos que estão na graduação do direito, que sonham com um futuro no direito, e de chegar para eles e falar, olha, inclusive você pode pensar diferente daquilo que usualmente se pensa no âmbito do direito, que é um curso muito tradicional, que tem, sim, vários paradigmas que são aí reiterados ao longo de anos, de que você tem que agir assim para ter sucesso, tem que agir assado. E hoje a gente está vendo que tem que mudar. Lógico. Então, esse meu lugar na Comissão de Ensino Jurídico me viabiliza chegar naquelas pessoas que estão ali se construindo enquanto profissional, se construindo enquanto ser humano. E a gente já vem dentro da comissão quebrando também paradigmas. A gente criou, no âmbito nacional, o primeiro selo estadual, que é um indicador de qualidade do ensino jurídico aqui do nosso estado. É o primeiro. Não temos em nenhum outro estado aqui do Brasil e já tem sido utilizado, o nome do nosso selo é Selo OAB Indica, e ele já vem sendo referenciado por outras OABs, outras seccionais de outros estados, que estão chegando até nós e dizendo, a gente também quer implantar, ensina pra gente. Então, veja quando você tem uma atitude diferente, Sim. você tem... Porque mais do que pensar diferente, você tem que agir diferente, porque senão você só fica aqui no plano das ideias, né? Pensa, aquela pessoa que pensa demais e não tem atitude. Mas a nossa atitude de levar adiante um selo que tem um critério sociossensível, que leva em consideração, por exemplo, a acessibilidade, número de professores, mestres e doutores, acervo bibliotecário, veja como tudo isso repercute em outros estados e a gente vai cada vez mais mudando a nossa realidade do estado e do país. Muito bom. Então, a comissão, a Ingrid, no caso, à frente da comissão, o objetivo principal da entrega que essa comissão tem a fazer, já tem feito, qual é mesmo? Qual o X da questão da existência, a razão de existir da Comissão de Ensino da OAB? A razão de existir da nossa comissão é fomentar uma qualificação do ensino jurídico do nosso estado, para evitar uma mercantilização de um curso que é tão importante. Na nossa Constituição, Jaelson, a gente tem lá que é dever do advogado, né, a promoção da justiça. A gente tem esse dever constitucional. E, para isso, a gente precisa de cursos de direito de qualidade. Bom. E é nisso que a nossa comissão atua, chegando às faculdades do ponto de vista da direção, para poder, junto a elas, pensar em novas formas de se qualificar, de aumentar a qualidade do ensino do nosso estado e também chegar aos alunos, para que a gente sinta as necessidades dos alunos. O que vocês sentem que pode melhorar no ensino jurídico aqui que vocês estão recebendo? Porque aí nós conseguimos, talvez, pensar em alternativas juntos. Muito bom. Na sua trajetória, Ingrid, a gente faz aqui um paralelo na linha do tempo. Rapaz, que perigo. Não diga a minha idade, não. Não, geralmente eu tenho sido bondoso, especialmente com as mulheres. Pena minha esposa não está aqui hoje, né? Renata Gomes, que geralmente faz, ela vai te conhecer. Mas eu poupo, geralmente. E aqui a gente já adotou uma linha. Não é o seu caso ainda, mas a gente fala muito que é os 40 mais, para quem passa. Não, eu estou antes dos 40 mais. Os 40 mais. Então, mas na linha do tempo, você ainda é um advogado, uma professora, uma mestrada, que fez mestrado, está fazendo doutorado, muito jovem, mas a gente quer descobrir um pouquinho do começo de tudo isso. Eu tenho um ponto aqui que já me falou que você quase ia sendo outra profissão, ia tendo outra profissão que não a de advogada, médica. É verdade que tu ia ser médica? Como foi isso? É verdade esse bilhete, pessoal. Pior que é verdade. Eu sempre fui muito estudiosa, Jaelson, então... sempre dizia, não, quero direito, o direito chegou no 3º ano, estudiosa, aquela pressão, ela é estudiosa, tem que ir para a medicina. E aí veja como é a vida, às vezes a gente sucumbe, inclusive, nas pressões que são externas a quem nós somos, a nossa identidade. E eu disse, não, vou fazer medicina.
E aí, obviamente, eu não tive sucesso, né, gente? Quando você faz uma coisa que você não gosta, que não tem a ver com quem você é, não dá certo. Não dá certo. A vida encontra formas de te dizer, ó, não é por aqui não. E ela encontrou formas de me dizer, Ingrid, não vai dar certo. Eu passei mal no meu vestibular, deu tudo errado. E aí eu tive a oportunidade no outro ano de dizer, sabe de uma coisa? A minha carreira é no direito mesmo. Aí eu passei em tudo, foi... Pronto. Então veja como tinha a ver com o que eu gostava de fazer e aí deu certo. Passou a ser realmente você. Exato. Eu recebi um convidado aqui muito especial e antes da gente começar, a gente começa batendo um papo e falando sobre essa história da gente ser o natural e seguir aquilo que a gente é. Ele mandou eu assinar com a mão direita, que é a mão que eu assino. Eu assinei. Tenho muito orgulho da minha assinatura. Aí ele disse, agora assine com a mão esquerda. Aí eu fui tentar assinar, ficou horrível. E ele disse, pronto, esse aqui é você e esse aqui é a forçação de barra. Esse aqui não é você. Perfeito. Eu lembrei agora, diga-se de passagem, esse convidado foi Noaldo Dantas. Não sei se você conhece, mas é um convidado extremamente especial aqui pra gente. Conheço, eu digo que é Noaldo Dantas, vulgo pai. Vulgo pai, né? E é uma grande responsabilidade de ser filha dele. Verdade. E isso, inclusive, já é só um parênteses aqui. Veja como até o fato de ser filha do Noaldo Dantas muitas vezes me fez querer escrever a minha história com uma caneta na mão esquerda. Eu sou destra. Entendi. Eu precisei, em um determinado momento da minha vida, de dizer, pai, eu te honro, eu te amo e te agradeço por tudo que você fez por mim. Mas eu sou a Ingrid. A Ingrid vai construir a trajetória dela, vai se posicionar da forma dela. Muito bom. E hoje é muito legal. A gente chegou E é claro que isso traz conflitos, porque você quebra um paradigma familiar. Sim, lógico, eu entendo bem. E hoje é muito legal, que eu e meu pai, a gente se olha, eu palestro, ele palestra, um vai na palestra do outro. E é aquela sensação de admiração, de, poxa... Mas cada um se posicionando, construindo a sua história e tal. Dentro da sua essência. E isso é muito bom. E eu faço questão de registrar, a Ingrid Dantas está aqui, obviamente que tem um viés de conhecer, de chegar até, mas é pela sua competência, pelo que você já demonstra, pelo seu histórico, pelo seu currículo. Isso é muito bom. Diferentemente de quando é somente por ser filho, ou é somente por conhecer e tal, essa coisa do QI. O QI a gente trata, pelo menos dentro da essência da palavra, né? Que é o coeficiente de inteligência. Exatamente. O que indica a gente está fora. Eu sei bem o que é isso, Ingrid. Eu tenho uma filha que eu sou fã dela, a minha doutora Flan, ela é advogada também, é sua colega, inclusive, de OAB. Ela preside a Comissão de Cultura da OAB. Joia. Ela hoje está fazendo um grande trabalho também, e eu sou fã da minha filha. E é como você falou, ela está construindo ao modo dela, a forma dela. Algumas coisas a gente diverge conceitualmente, mas isso não compromete em absolutamente nada o amor, que é uma coisa diferente. Mas aí é interessante a tua história. Você tentou escrever com a mão direita, no seu caso, que é a esquerda, né? Fazendo medicina. Daqui a pouco, peraí, eu vou escrever com a mão esquerda mesmo, que é o meu natural. Não, é o contrário, rapaz, eu sou destra. E então, você... Ah, tá, canhota, beleza. Canhota, tal. Você tentou escrever com a mão esquerda. direita. Eu tentei escrever com a esquerda, mas a minha direita é como você. Entendi. Tá. Então, e você hoje se sente... Como é que você se sente hoje nessa sua trajetória? Aliás, a pergunta na linha do tempo. De lá para cá, quais os principais momentos? Você terminou o curso de Direito, já foi trabalhar, atuar em alguma coisa? Fala para nós. Quais foram os principais momentos? São vários. Da tua trajetória profissional, isso mesmo. Eu acho que tem um momento no 9º período, como eu estava te dizendo, todas as minhas conquistas profissionais, elas decorrem da minha trajetória acadêmica, então eu sempre fiz pesquisa. E um momento que realmente é um momento marcante na minha trajetória profissional foi no 9º período. Eu era uma menina verdinha ali, com meus 20 e poucos anos, e eu fui convidada para ser assessora de gabinete da Casa Civil de Minas Gerais. Então, veja, uma das pastas mais importantes dentro do governo de Minas, em um lugar em que eu iria contribuir para a tomada de decisões muito importantes ali no âmbito do Estado. E eu era muito menina, e aquilo me trouxe, eu digo que é marcante não só pela posição de destaque, porque traz um poder, traz uma autoridade, mas é pela responsabilidade e pelo amadurecimento que eu precisei ter. Porque eu passei por momentos difíceis, eu tive que aprender a conquistar o meu lugar de fala, eu era muito nova, e sair desse quem indica para mostrar que, olha, eu estou aqui por merecimento, porque eu pesquiso. Então, esse foi um momento. Um outro momento, nesse mesmo ano, foi quando eu passei em primeiro lugar no mestrado da UFMG. E eu estava na graduação também. Como a gente estava conversando antes aqui, foi um momento em que saiu o edital, eu estava no 10º, trabalhava, aquela rotina caótica.
E eu disse, sabe de uma coisa? Eu não vou fazer não, porque se eu não passar, o que as pessoas vão pensar sobre mim? E então foi um momento que eu tive que encarar a realidade e falar, bem, se eu não fizer nada, eu não vou chegar aonde eu quero. E aí a gente conta com a nossa rede de apoio. Um amigo meu disse, Ingrid, o não você já tem, vai lá e conquista o sim. E aí veja, né? É muito fácil contar a história do primeiro lugar. Difícil é dizer que eu tive muito medo naquele momento. Então eu precisei olhar para o meu medo e falar, querido, fica de boa aí que eu vou te enfrentar. E deu certo. Então, foi um momento muito forte também. Isso tem a ver, Ingrid, com o que a gente começou falando, né? Que é o tentar pensar fora da caixa, né? Porque na caixa, por exemplo, se pensa no medo, se pensa em retroagir, se pensa no que vão pensar, né? Da gente, daquilo que você está falando. E essa de pensar no que vão pensar, como foi para você superar isso e que conselho ou que dica, ou como você passaria isso para quem hoje tem esse receio na sua trajetória profissional? O que vão pensar de mim? Como eu vencer isso? Jailson, eu vou até olhar para os nossos... para quem está nos acompanhando aqui, para poder dizer que a melhor forma de enfrentar o nosso medo é a gente saber quem a gente é. E isso não é fácil, porque tem um tipo de narrativa que você tem que se conhecer, o amor próprio, o autoconhecimento. Autoconhecimento é difícil, pessoal. Você tem que olhar para as suas vulnerabilidades, você tem que olhar para aquilo que você é bom, mas para aquilo que você também não é tão bom. Quais são os seus desafios? Então, o grande conselho, que é um conselho que eu levo para a minha vida ainda hoje, porque eu tive um momento lá, tive um momento quando tive medo quando eu fui fazer o meu doutorado, tenho medo várias vezes hoje também, tem momentos que eu penso, estou com medo, o que eu vou fazer? Qual é o custo da minha opinião? Quando você chega em um determinado patamar da sua carreira, a sua opinião ela importa muito para você e para os outros, e eu penso, o que as pessoas vão achar? E aí antes... eu me faço uma pergunta, e é a pergunta que eu queria que vocês levassem. O que vocês vão pensar de vocês mesmos quando vocês fizerem ou deixarem de fazer algo? Boa. E aí, sempre que eu penso, o que eu penso sobre mim, eu consigo agir. Muito bom. Essa merece um bis. Repetir o que vocês vão pensar de vocês mesmos ao fazerem ou deixarem de fazer algo. Boa. É porque muita gente deixa de fazer, né? Muita gente deixa de fazer. Por falar em fazer, Ingrid Dantas desenvolveu um trabalho ao longo da sua trajetória, né, nessa carreira jurídica e como professora, e eu achei interessante o famoso chamado Eu Mestre. E me gerou uma curiosidade, e eu comecei a pesquisar, e depois eu disse, espera aí, eu vou parar aqui, vou ouvir ela mesma falando nada melhor. O que é o Eu Mestre, Ingrid? O Eu Mestre, ele é minha empresa, mas ele é também meu método. E ele é um método que já alcançou a abrangência nacional. Hoje a gente tem alunos de São Paulo, a gente tem alunos de Campinas, a gente tem alunos de Brasília, aqui de Maceió, por óbvio, que a minha base está aqui, de Recife, Pernambuco. Então, ele é minha empresa e meu método, e ele surge com essa missão de ajudar os alunos, as alunas que desejam alcançar um sucesso no mestrado, no doutorado, porque agora, como doutorando, eu tenho autoridade também para que a gente possa fazer esse acompanhamento e alcançar o seu sonho. E aí, Jailson, veja, ele começou como o meu método, virou a minha empresa, e dentro da minha empresa, a gente já tem outros produtos também. Então, eu tenho o próprio Eu Mestre, que é um meu método direcionado para mestrado e doutorado. A gente tem o Eu Advogado, que já é uma mentoria direcionada para a OAB, e sempre com a mesma missão, que é de pensar diferente. Então, quem está achando que vai chegar lá, sentar na cadeira e vai ter aquela coisa maçante, ou algo que não vai ser construtivo, vai ser imposto, não é assim. A gente tem um objetivo, a gente tem uma metodologia, e essa metodologia ela vem gerando excelentes frutos. Como eu estava te contando, alunos que passam em primeiro, segundo lugar. Tem a minha própria trajetória, porque eu também tenho essa expertise de ter passado. O Eu Mestre primeiro serviu para você, né? Sim. E aí, só para trocar em miúdos para a nossa audiência, o Eu Mestre tem como objetivo preparar as pessoas dentro dessa linha para sair do ponto A e chegar no ponto B. Não é Exato. Assim? Essa metodologia que você prepara. Só para quem está nos ouvindo e de repente não conhece. Tá, eu quero fazer o mestrado e eu tenho que... A porta de entrada, como eu abrir essa porta? É isso mesmo? De que modo? Então, pessoal, vou fazer meu pitch aqui. Como funciona? Você que está me escutando, está aqui conversando comigo com o Jailson, você deseja ingressar no mestrado da UFAL, da USP, da UFMG, da UNB.
Como é que você vai chegar lá? Eu digo que a primeira parte do Eu Mestre é definir aonde você quer chegar. Para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve, qualquer caminho não é aquele que vai te levar ao seu sucesso profissional. Então, eu quero USP. Vamos agora nos preparar para o edital da USP, que é diferente do da UFMG. Tem uma prova de línguas, como é que a gente se prepara? Tem uma prova de conhecimentos, como é que se prepara? Projeto de pesquisa, quais são os requisitos? Então, veja, Jaelson, para cada programa de mestrado, existe uma realidade diferente. Então, a gente não fica aqui nesse plano abstrato, discutindo. Não, a gente vai sistematicamente enfrentar o seu edital e se preparar. Até dentro de um projeto de pesquisa, por exemplo, o que é um objetivo, o que é uma metodologia? Tudo isso é feito de forma sistematizada. E de uma forma humana, antes de tudo. Porque não adianta também, eu não acredito no ensino que é aquela coisa assim, estude enquanto eles dormem. Não, gente, dorme, descansa, pelo amor de Deus, tem que ter saúde física e mental. Boa, eu digo para os meus alunos, dentro da sua rotina, você precisa encontrar espaços para se cuidar, porque senão como é que você espera ter um resultado profissional se você é incapaz de cuidar de si mesmo? Eu penso que isso tem total sentido, porque há quem venda esse peixe de que, não, você tem que se matar, você tem que deixar disso, daquilo, e aí? Mas o quanto vale, né, a vida? Ingrid, no caso, você é feito esse trabalho por etapa, por fases, né? Quem tem interesse, por exemplo, ele conhece o trabalho da Ingrid e você disponibiliza isso nessa metodologia e são por fase. Quais são as fases? A gente tem encontros dentro do Eu Mestre, são as nossas sessões. Então, sessões em que você vai aprender a metodologia, você tem uma tarefa de casa, porque não fica lá, Deus dará, agora... Não, tem prazo. A gente precisa lidar com prazos, porque edital também tem prazo. Então, existe um momento, as nossas sessões com a metodologia, os prazos, você tem um objetivo, uma tarefa a cumprir. Naquele prazo, se você não me mandar a sua tarefinha, eu vou dizer, tá me devendo. Entendi. E aí a gente tem vários mecanismos de feedback, a depender da fase que você esteja. Você chegou na fase de entrevista, por exemplo. Eu vou te passar os instrumentos que você precisa ter naquele momento, qual é o perfil, como você deve se portar naquele momento, não é de confronto, é de diálogo, mas a gente vai fazer uma sabatina também da sua entrevista, em que eu vou te colocar em situações que podem acontecer na sua banca para que você, de antemão, se prepare. E aí a gente diminui o fator ansiedade, que é um grande pormenor. Pega lá no calcanhar de Aquiles dos alunos, eles ficam ansiosos e aí dá branco, fica desesperado. A gente não quer trabalhar com ansiedade. Eu já vou propor a você para você fazer o Eu Ansioso, para ser seu aluno. Olha, rapaz, esse teu produto é muito legal. Eu gostei muito, porque é Eu Mestre, agora eu entendi. Você está focado ali no quem vai se encaminhar para o mestrado, né? Isso. E aí já expande para o doutorado e tal, e agora o Eu Advogado, né? Aí eu estou propondo aqui a Ingrid o Eu Ansioso, o eu host de podcast. Rapaz, a gente vai ficar rico, viu? O TheCast hoje vai sair daqui, vai ser uma holding. Uma holding. Uma holding de mentorias. Eu tenho aprendido muito aqui com meus convidados, né? Cada pessoa que chega aqui, eu tenho ganho, assim, cada um ao seu modo, mas muito. E contigo agora, essa pegada agora. Vamos sair daqui já pensando nisso. Eu gostei. Mas, Ingrid, quando você fala em dar uma aula, em você orientar, em você ensinar, em aplicar um método, e nesse trabalho que você faz lá na Ordem, você fala em lidar com gente e cada um com as suas correntes, cada um com seus pensamentos. No exercício da função, e aí vou falar um pouquinho do direito, conviver com o contrário, com correntes diferentes. Qual o desafio dessa questão para você? Você que é uma pessoa jovem, mas tem já uma vivência, já também, né, aprendeu dando certo, dando errado, é normal que é assim que se amadurece. O que é que isso representa para você e de que modo você orienta as pessoas a lidar com os contrários, lidar com o diferente, com a contrariedade? Que pergunta importante no nosso atual momento político. Eu digo que antes de falar sobre conhecimento, a gente precisa falar sobre pessoas, porque são as pessoas que vão filtrar o conhecimento disponível. Eu digo que o conhecimento é como seu óculos, Jaelson. Mas quem está atrás do óculos é o Jaelson. E é por isso que a gente tem que saber enxergar, antes de tudo, a pessoa com quem eu estou conversando. E seja dentro da sala de aula, na mentoria, na OAB, na vida, como eu te falei, antes de tudo, eu sou mulher e cidadã. A gente precisa pautar a nossa conduta, e é isso que eu levo para mim como premissa da minha vida.
de que, antes de tudo, a gente precisa ser capaz de escutar e dialogar. A gente estava conversando aqui antes sobre um diálogo agônico e antagônico. Um diálogo agônico é aquele que a gente parte do pressuposto de que nós vamos discordar e está tudo bem. Qual é o problema do desacordo? Olha para as mãos de vocês. Nem nossos dedos são iguais. A gente tenta aniquilar um dedo do outro porque eles são diferentes. A gente convive e a gente enxerga a virtude neles. Um a gente usa aliança, no outro a gente usa para indicar, no outro a gente usa para dar um ok. Por que a gente não pode fazer isso com as nossas divergências? E aí, por outro lado, existe o diálogo antagônico, que é que eu te enxergo como inimigo. E se você é meu inimigo, eu tenho que aniquilar. E esse é o tipo de conversa, é o tipo de debate que eu não acredito e que eu tento me distanciar. Quando alguém me enxerga como inimigo ou inimiga, eu posso dar a essa pessoa o meu sentimento de alteridade e desejo de que ela consiga enxergar diferente, mas ela não vai ter a minha atenção, porque eu não vou dar atenção a algo que eu não quero ver crescer. Muito bom, Ingrid. Você se tocou num item, né? E, obviamente, a gente tem procurado aqui ir por essa ideia aí do agônico, né? Sempre respeitando os pensamentos, mas também encarando de frente. Nós temos hoje um momento, 2022, estamos às vésperas de uma eleição, né? Um ano extremamente atípico, com eventos fortes, né? Como a Copa do Mundo, teve a eleição, vai ter a eleição agora. Na tua trajetória no mundo do direito, você também tem atuado no direito eleitoral, não é assim? Como é que você enxerga esse momento? O que é que está prevalecendo? É o diálogo agônico ou antagônico? Infelizmente, é um antagônico. O que a gente vê são pessoas querendo aniquilar umas às outras porque pensam diferentes. São pessoas se tornando cada vez mais intransigentes. E eu digo que elas esquecem de uma coisa, e é a mais importante, de que todos somos brasileiros. Seria uma loucura pensar que dentro do nosso país alguém queira o mal para a nossa nação. A gente quer que o nosso país prospere. E por que a gente enxerga o outro como inimigo? Então, dentro da minha advocacia, eu estava comentando com você, é uma advocacia de compliance eleitoral, mais do que esperar ter um confronto lá na frente, o candidato ter a sua candidatura impugnada ou incorrer em uma ilegalidade ou uma irregularidade, nós vamos de antemão trabalhar qual é o limite normativo que ele pode ali ter as suas condutas, o que ele pode, o que ele não deve fazer, como é que a gente antecipa possíveis problemas que podem vir. Ou seja, a gente trabalha, e veja como isso é pensar fora da caixa. Ao invés de esperar um problema, a gente se precave do problema e aí evita desgastes que podem comprometer uma candidatura. Então, veja, dentro da minha advocacia e dentro da minha trajetória humana, infelizmente, a gente está vendo essa polarização, mas o que eu puder contribuir para que a gente encontre formas de diálogo, eu vou estar sempre ali na dianteira para isso. Compliance eleitoral é um tema aí, assim, o compliance no mundo dos negócios também tem crescido, né? De forma técnica ou de forma prática, como se fazer ou como exercitar essa atividade do compliance no caso eleitoral? De forma técnica e prática. O que um advogado que quer entrar, por exemplo, em um compliance eleitoral, que quer desenvolver um compliance eleitoral, ele precisa? Primeiro, ele precisa conhecer as nossas leis que regulam o direito eleitoral. Por quê? Porque a gente vai chegar para aquele candidato, candidata, para estruturar, e é claro que a gente utiliza de vários mecanismos, como, por exemplo, mapas mentais, a gente incorpora o que a gente chama de design law, né? Pensar no direito de uma forma que seja mais clara ao outro. Mas a gente vai sistematizar para o candidato / partido político, porque partidos políticos também são nossos clientes, o que eles podem fazer ou não podem fazer. Às vezes, dentro daquele partido, a gente já tem um candidato que tenha alguma dificuldade em um determinado assunto, outro que tenha alguma questão jurídica que precisa ser analisada. Então, a gente também vai, de antemão, pensar, e aí o mapa mental é um ótimo instrumento, pensar em quais são os possíveis desdobramentos daquela particularidade jurídica, por exemplo, daquele candidato. E aí a gente antecipa problemas que poderiam acontecer. Então, veja como a gente consegue pensar o direito eleitoral de uma forma diferente. Muito diferente, porque, historicamente, é meio que toque de caixa, né? Se você pegar no passado, não tão distante, aliás, para muitos ainda no presente, entra e vê o que vai dar.
E deixa o pau quebrar, né? E deixa o pau quebrar, né? E o compliance eleitoral, o direito, ele é avaliado tudo isso aí. Tudo. Há uma carência muito grande, né, Ingrid, disso aí ainda, né, a nível do Brasil. É novo. E aí a gente já pode dar um spoiler de que está sendo, eu estou montando um produto que é exatamente para que a gente possa capacitar outros advogados a desenvolver esse compliance eleitoral. É uma forma inteligente de se fazer política e de se trabalhar com o direito dentro da política. E então a gente está aí também com esse produto que em breve vai estar no mercado. Muito bom. Ingrid, falando como cidadã, e você bem frisou logo no início, né? Eu sou mulher, sou cidadã. Existe uma degradação, digamos assim, no entendimento da própria sociedade, da classe política, né? O descrédito, o ceticismo, a gente fica meio cético, achando que todos são iguais. A seu ver, e obviamente eu não estou aqui, não é um debate político, não temos interesse algum, é agônico, e assim a gente... Uma coisa já tem em comum, que é o nível de interpretação e de respeito. Isso aí, graças a Deus, né, é muito bom. Que bom. Ainda que algumas coisas a gente possa discordar e é normal, mas esse nível é muito legal. Existem formas... você vê esperança do quadro político de hoje, as pessoas que postulam cargos, tudo, de ter uma melhora e de que passe a haver uma credibilidade, porque, na grande maioria, você vê que é meio que avacalhou. Assim, não se crê. O cara, assim, só basta você dizer que quer ser candidato. Você pode ter a mão limpa como for. Eu entrei na política, há um foco, um olhar diferenciado, achando, não, é tudo igual. Na sua visão, todo político é igual? Não acredito que todo político é igual, até porque senão eu pararia de acreditar na humanidade. Então, eu acredito no ser humano. Mas, infelizmente, eu acredito que há uma tendência no nosso país de não fazer política e fazer politicagem. E o que é diferente. Fazer política é pensar no bem-estar das pessoas. Coletivo. A política ela é necessária para a nossa vida. Mas, infelizmente, o que acontece no nosso país é uma conversão da política em politicagem. E a politicagem ela só pensa no próprio interesse. Ela só pensa no acúmulo de poder. Se eu acredito que a gente pode e deve ter candidatos diferentes no futuro, eu acredito. Eu, inclusive, vou fazer uma previsão para os próximos 8 anos. Eu acho que daqui a 8 anos nós vamos ter uma outra mulher na presidência da República e que vai ter uma conduta e uma adesão social diferente da que houve quando foi a Dilma, nossa presidente. Então, é a previsão que eu faço pelo tipo de política, o tipo de demanda social que vem surgindo no intuito de fortalecimento de mulheres na política. Mas, voltando à sua pergunta, a sociedade está demandando políticos com características diferentes. Não à toa a gente teve essa narrativa, essa demanda tão forte por uma terceira via, que, infelizmente... Sim, não levantou voo, né? Não levantou voo. Então, essa demanda por uma terceira via, no fundo, é a sociedade dizendo a gente não quer mais do mesmo. A gente quer políticos que façam política. E eu estava até contando para o Jaelson aqui uma curiosidade que talvez poucos saibam, que me convidaram para concorrer a um mandato eletivo nessas eleições e eu disse, olha, hoje eu não consigo me ver na política porque eu teria que abrir mão de princípios muito caros meus para poder ingressar nesse meio, porque, infelizmente, é um meio que tem muita politicagem. E, para isso, eu não estou disposta. Mas uma coisa eu garanto, dentro dessa premissa de uma novidade de pensamento, e aí baseado até no nosso início, né, pensar fora da caixa, é importante que surja realmente. Eu tenho meus traumas também, entre aspas, mas não sou cético. Eu acredito também de que o poder, ele existe e vai sempre existir, e ele precisa de gente e gente boa também. E tem. Agora, há um sufocamento, né? Um asfixiamento daquelas pessoas que realmente querem. Você vê que quando surge alguém pensando, é meio que positivo, né? Meio que ele é asfixiado pelo sistema. Gostei do seu prognóstico com relação daqui a 8 anos. Eu também acredito, eu acho que a gente vai passar agora uma turbulência muito grande, mas essa turbulência ela vai dar um espaço para a próxima, porque a gente vai passar agora, fazer um cheque dizendo que vai entrar, se vai dar certo ou não. E quem entrar vai dar brecha para o próximo que vier, pelo menos ser uma terceira via, porque a gente precisa disso. E aí, veja, né, Jaelson, a gente critica muito os nossos políticos, mas a gente esquece que nós somos aqueles que colocam essas pessoas lá. Então, se não estamos satisfeitos, e eu, pessoalmente, não estou satisfeita com o nosso atual contexto político, com os nossos candidatos,
apesar de ter a minha escolha, Sim. é aquela escolha de Sofia, né? Você vai... mas, isso. Ao seu ver, o menos pior. Exato. É tipo isso. Mas a gente precisa construir, a partir de agora, o futuro que a gente quer. Então, se a gente quer uma terceira via nas próximas eleições, como é que a gente pode participar mais ativamente da política, pressionar mais os nossos políticos? Porque nós, cidadãos, temos o poder, né? A gente está na democracia, o poder está no povo. E a gente usa pouco do nosso poder para pressionar essas pessoas para escolher diferente. E a gente tem uma máquina pública que parece gostar e se favorecer da pobreza. Porque a pobreza Tá gera claro votos. Tá e claro isso é muito triste, né? Eu gosto muito de uma frase da Darcy Ribeiro, que fala: a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Porque pessoas com baixo índice de educação são pessoas que são incapazes de ter um maior senso crítico na hora da escolha dos seus representantes. A fome, como é que eu vou pensar no futuro político do meu país se eu não tenho o que comer? Então, a pobreza, a miséria, ela gera cidadãos com pouco potencial crítico, com pouca capacidade de refletir criticamente sobre o nosso contexto político. Porque eu primeiro preciso comer. E se não tem comida no prato? Dificulta tudo. Você, como professora, tem uma missão, né? Todos que ensinam, e aqui vai o meu abraço a todos os professores, todos aqueles que têm isso como uma vocação, como uma missão. O que é que você vê com relação a esse contexto do modelo atual de ensino, né? Desse modus operandi, essa metodologia, porque termina sendo uma metodologia. Você encara que é preciso uma reforma na condução dessa metodologia para preparar? Infelizmente, muitos nem acesso têm, mas aqueles que têm acesso terminam entrando e saindo despreparados, inclusive do contexto político. Qual a sua visão sobre isso? Esse podcast está sendo um podcast de milhões, porque realmente são perguntas muito pertinentes e muito ricas. Veja que se um candidato político pegasse esse podcast, essas suas reflexões, olha o quanto que ele não poderia, por exemplo, se favorecer desse tipo de reflexão e de conteúdo. Mas vamos lá, vamos pensar sobre a educação. A nossa educação precisa mudar. Ela precisa de investimento financeiro, ela também precisa de uma maior capacitação dos nossos professores. A gente precisa quebrar paradigmas de ensino. O professor em cima aqui desse lado, o aluno do outro, e ele está ali como se fosse um baú, um receptáculo, esperando o professor e preencher aquilo de conhecimento. E a gente esquece de fomentar o senso crítico dos nossos alunos. Eles precisam ter acesso ao conhecimento, mas eles também precisam ter acesso a ferramentas cívicas para começarem desde cedo a se verem como cidadãos. E aí eu posso até também dar outro spoiler, que é algo que vai ser dialogado ali no contexto da OAB, que é de como a OAB ela pode também estar mais próxima das escolas. Sim. Porque se a gente usa esse nosso lugar de fala aqui, tem um compromisso constitucional com a preservação da democracia, para também chegar nas escolas e apresentar de uma forma didática aqueles alunos qual é a importância deles na sociedade, a gente já está começando a fazer um ensino diferente. Ajudar a pensar fora da caixa, né? Porque, exato. Ao que me parece, e eu estou dizendo assim por bondade, né? Mas essa frase que você falou, que a educação, ela não é, a falta de investimento na educação não é um problema, é um projeto, né? É um fato. E ao que me parece, o aluno, né? As pessoas, a gente entra na faculdade e sai meio que sendo provocado a pensar dentro da caixa, né? Naquele quadrado ali. E se não houver um movimento, e aí a OAB pode ser um agente muito forte nisso aí, eu acho que a coisa perpetua. E existe como, acredito que não vai ser fácil, em alguma geração dessas aí, isso ser realmente quebrado. E eu acho que vai depender muito dessa fase, né? Mas, Ingrid, você agora, como professora ainda, né, que eu vou falar, você também tem feito palestras, tem desenvolvido um trabalho aí. O foco principal dessa sua mensagem, qual dele a gente poderia considerar? Assim, a principal mensagem da Ingrid como professora e palestrante, né? Obviamente, você já tem um produto, você já lançou e tudo, mas existe, como a gente sempre chama, né? O propósito de vida. Qual o propósito de vida no mundo dos negócios ou na sua trajetória profissional? O propósito da Ingrid é levar a mensagem às pessoas de que elas podem, com preparação técnica e humana, serem o que elas quiserem ser. Antes de pensar
Ingrid, você vai preparar para o mestrado, para o doutorado, você está qualificando a pessoa para ser juiz, promotor, advogado. O que quer que ela seja, ela precisa ser feliz. Talvez a minha maior mensagem e a minha maior missão é mostrar através da minha própria experiência que a gente deve ser feliz sendo quem somos. E isso significa não nos limitarmos ao que os outros gostariam que nós fôssemos, mas a sermos quem nós somos. E se a gente leva adiante essa mensagem, a gente vai ser o que a gente quiser. E aí você vai ser um mestre, um doutor, você vai ser um palestrante, você vai ser o que você quiser ser. Dentro do direito eleitoral, você vai quebrar paradigmas. Você estava me perguntando, Ingrid, qual é a sua grande mensagem? Eu disse, eu não consigo te dar uma mensagem, eu consigo te dizer que a minha missão é que as pessoas entendam que elas podem ser quem elas são. Sim. E que a gente precisa ter isso muito forte em todas as áreas da nossa vida. Se a gente deixa de ser quem é, a gente não é feliz. E que mensagem maior que eu poderia levar para as pessoas de que a felicidade ela é pressuposto da vida de todos nós. Isso. Ingrid, existe um advento que eu vou chamar de novo, mas não é nem tão novo, que é as redes sociais, que é a internet, que é a mídia digital, enfim. Nesses projetos todos, inclusive no seu, e o projeto do direito eleitoral, um compliance e tal, o papel do digital nessa história toda, como é que você enxerga o agora e como é que você enxerga o daqui para frente? Que espaço existe nessa questão aí do digital nas nossas atividades, nos nossos propósitos, nos nossos sonhos? Eu digo que quem não está no digital não está nesse mundo. Porque hoje as nossas relações, elas precisam estar nesse espaço do mundo digital. E olha o metaverso, que tá vindo aí ainda para mexer ainda mais com as nossas estruturas. Eu fiquei realmente assim, impressionado. Comecei a estudar metaverso até para poder, dentro do Eumestre, incorporar o meu produto no metaverso. Já vai chegar. Então, veja, a gente precisa... quem não incorpora esse mundo digital, esse mundo virtual na sua realidade, não consegue prosperar nos seus negócios. Isso é uma premissa. Ao mesmo tempo, esse universo virtual, ele ampliou discursos que são discursos de ódio, formas de violentar o outro, porque ele tem ainda... não digo que é uma falta de regulamentação, mas é uma baixa efetivação dessa regulamentação no mundo virtual, pelas várias possibilidades que esse ambiente oferece de anonimato. Então, é uma realidade que precisa estar incorporada na nossa atividade profissional e humana também, nas nossas relações sociais. Hoje, a primeira coisa que alguém faz, você conhece o Gelson? Qual que é o Instagram dele? Você já vai lá ver quem é a pessoa. Aí então... vai lá e vem fazendo café de manhã, né? Coando o café de manhã, diga aí. Mas veja, o Jaelson é o cara que toma café de manhã. Isso, boa. Então faz parte de quem ele é. Interessante, quando eu não faço, alguém cobra. Cadê o cafezinho? Café? É porque eu gosto de manhã cedo, nem todo dia, mas a maioria dos dias eu faço. É isso que você está falando, é uma verdade. Você passa a construir também pontos de relacionamentos, né? Mas aí tem todo esse lado bom e esse risco do lado ruim. E tem um outro risco, que é das pessoas começarem a enxergar as redes sociais como uma verdade absoluta. Como se aquela vida que é exposta ali, ela não carregasse também momentos de dificuldade, momentos que não são expostos, porque a gente não quer expor o que é feio, a gente quer expor aquela vida linda, maravilhosa, perfeita. Não é perfeita. Se você me segue no Instagram, por favor, não ache que a minha vida é perfeita, porque ela não é. Eu estou te dizendo que ela não é. E inclusive, use isso para a sua vida, porque você para de idealizar o outro. Veja como é preocupante. Se eu idealizo você, Jaelson, eu começo a me cobrar que a minha vida seja perfeita como a sua. E aí, entre os vários transtornos que a gente tem, doenças psicológicas, porque as pessoas estão ali esperando uma perfeição na própria vida que não é alcançável. A gente não vai viver em um contexto sempre aqui, ó, lindo, 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 lindo. Não. Quando a vida ficar assim, a gente morreu. A vida é feita de altos e baixos. E a virtude é a gente saber passar pelos altos e baixos. Mas as redes sociais fazem parecer que tudo tá lindo, né? Segue a dica. Você vai ver a Ingrid dançando no TikTok. Não. Vixe Maria! Ingrid tem TikTok, Ingrid? Tenho não. Digamos não acredito. Não tenho TikTok. Eu tô alheia. Mas você tem que ter. Mas não significa que eu não dance no meu Instagram. Né? Inclusive, @Prof. Ingrid Dantas, viu? Se vocês quiserem ver meu talento...
Isso eu já ia pedir, mas foi bom que você já fez o pitch antes, para encontrar a Ingrid. Mas você não tem TikTok por quê, pelo amor de Deus? Ô, Jaelson, para ser sincero, eu tô com tantas atribuições. Eu vejo, você inclusive entrevistou as meninas que fazem o meu marketing, porque isso é importante, viu, pessoal? É importante você ter uma empresa de marketing que seja boa, que faça lá, que consiga transmitir a sua identidade de ser humano e a sua identidade profissional. Você entrevistou as meninas aqui da N. Exatamente. Noemi e Nicole. Exato. As meninas muito fazem... bom, um abraço para elas. Outros. Então, veja, e aí as meninas fazem, Ingrid, você precisa fazer isso, mas eu vou reclamar delas. Faz o TikTok da Ingrid, minha gente. A Ingrid tem que ter o TikTok para fazer a dancinha. Tô brincando. É que eu gosto de provocar essa história do TikTok e eu parto de uma premissa minha. Até um dia desse, eu achava que o TikTok era meio assim, não, é de garotão só. É nada? Mas não é. O TikTok ele vem aí com toda a força. Ele vai ter transmissão, ele tem muito conteúdo também. Obviamente que prevalece ainda até essa imagem. Porque como ele prende a atenção, você vai ali vendo, aí vai vir de tudo, né? Então, assim, mas é uma das redes sociais que vai crescer. Super e nesse caso, quem está presente, aí você não precisa ter somente o seu Twitter, nem o seu só LinkedIn, né? Aí você vai para o TikTok também. Então, as meninas da N já fica aí. Fica a dica. Vou entrar lá no TikTok, vou demonstrar todo o meu talento ali na dança. Vale a dica. Mas então você reiterou aí a questão da importância das redes sociais, do digital, obviamente que com esses riscos todos. Eu vou aproveitar esse gancho e já na reta final do nosso TheCast, obviamente que eu ainda quero lhe ouvir mais, mas falar baseado nesse momento ainda da política em que estamos vivendo e com essa inserção do papel das redes sociais. Você tem hoje uma mídia extremamente pulverizada e acessível e também aí vem de tudo, né? Você acessa, a gente está hoje pescando na rede. Antes era no anzol, agora a gente puxa a rede e também vem todo bicho que tiver. Né? Beleza. Então, aí você encontra pelo menos 3 perfis de pessoas que se apresentam nas redes. Quem chega lá e se posiciona, não fala da política, vai lá e diz assim, eu sou de tal partido. Pronto, aí já lá declara e joga seu jeito de ser, se for o caso até o veneno, se posiciona. E tem o neutro, e tem aquela pessoa que não se posiciona, que às vezes é visto como em cima do muro, né? Fica ali. E tem... eu vou falar dessas duas. Quem se apresenta e se revela todo e quem... O que é que você entende disso? E tem a ver com o que você já falou, em você ser você, em a pessoa ser transparente, em você assumir e tal. Não se revelar por completo, não dizer ao todo o que pensa sobre a política nas redes sociais. A que se deve isso? O que eu penso é que não há uma resposta para essa sua pergunta. Eu sou incapaz de dizer você deve se posicionar ou você não deve se posicionar. A gente volta para aquela pergunta. Quem é você? Como você vai se sentir se posicionando ou deixando de se posicionar? Eu sou uma pessoa que, ao longo da minha vida, eu já me posicionei em relação a situações muito difíceis da minha vida. Eu já sofri, por exemplo, violência doméstica, eu me posicionei. Sim. E já deixei de me posicionar em outros momentos. E eu tive que lidar com as consequências dos 2 momentos. Entendi. Então, a gente precisa aprender, dentro da nossa essência, dentro de quem somos, quais são as brigas que a gente deve comprar. Ou seja, quando é que eu devo me posicionar e quando é que eu devo simplesmente não falar. Eu, nesse momento, optei por me posicionar. Por quê? Porque dentro da minha leitura política, o meu lugar de fala, no meu Instagram, sobretudo, era relevante que eu levasse adiante a minha forma de pensar, Perfeito. Mas sempre respeitando o outro. Boa. Se você pensa diferente de mim, tá tudo bem, a gente está na democracia. Lógico. E isso vai se tornar problemático se a gente, um dia, se todo mundo pensasse igual. Se todo mundo pensar igual, Lógico. A gente não consegue avançar. Então, eu acho que é muito dentro de onde você se sente confortável, porque quando você se expõe, você também se abre a opinião do outro, você se abre a ataques. Eu já sofri ataques. Sim. Então, a gente precisa saber até onde a gente pode ir sem nos machucar. Essa é a premissa. E machucar o outro, né? E machucar o outro, sobretudo. Sobretudo. Então, é saber se posicionar e quando se posicionar. E a forma de se posicionar. Porque não é nada demais, né? Se posicionar, eu sou a favor. Eu acho que existe um milímetro muito grande, isso é fato.
Eu, ao longo desse tempo aqui no TheCast, eu tenho me mantido uma certa, não é neutralidade, eu tenho a minha opinião, mas pela linha que a gente segue de trazer aqui sempre histórias de sucesso, negócios, inteligência, cultura. E dentro dessa linha, eu tento evitar o confronto, mas não porque é como você falou, termina, que briga eu vou comprar, vai dar em quê? Eu, por exemplo, eu faço ressalvas contrárias à atual gestão de direita, mas confesso que eu inclino para a direita. Eu não tenho nada a ver com a esquerda, mas respeito. E aqui eu já conversei com vários, conversei com pessoas inteligentíssimas de esquerda, de direita, e é aquilo que você falou. Eu gostei muito dessa revelação sua aqui, que é o diálogo agônico. Né? É o diálogo agônico. Deixo você à vontade para você expressar, caso queira, o seu pensamento quanto ao momento atual. Isso é facultado e, assim, de modo extremamente respeitoso e, para mim, e não interfere em nada ao respeito, apreço, admiração. O que é que você tem pensado do momento atual para domingo? Jaelson, o que eu vejo nesse domingo é que a gente tem muito claro uma escolha que é uma escolha pela democracia ou não. Eu tenho, dentro do meu lugar, que não é só de cidadã, mas é também de alguém que pesquisa a minha tese do doutorado, ela envolve teoria política e teoria constitucional. Então, é um lugar meu de estudo. A gente vive um momento em que, infelizmente, o nosso governo federal reiteradamente atacou as nossas instituições democráticas e isso não pode acontecer em um país que adota um Estado democrático de direito. Eu tenho várias ressalvas sobre a pessoa, né, sobre o Lula, que é aquele que está com potencial de derrotar o Bolsonaro nessas eleições. Eu acho que a gente... Eu não sou uma pessoa que desconsidera a história do nosso país. E nele a gente tem marcas que são marcas... positivas e também negativas ao longo do mandato do Lula. Mas a gente tem, nesse momento, uma escolha que é uma escolha pela democracia. Daqui a 4 anos, eu espero que, votando no Lula... E eu tenho essa grande confiança, nós teremos democracia, inclusive para dizer, olha, Lula, eu não vou mais eleger você, porque você não representa o que eu penso. Perfeito. Mas, infelizmente, na minha análise, voltando hoje no Bolsonaro, nessa atual gestão, a gente tem uma ameaça muito forte à nossa democracia, que envolve um descrédito do nosso sistema eleitoral, de dizer que não vai aceitar o resultado das urnas, que envolve um crescimento da violência contra grupos minoritários no nosso país, que envolve uma série de ameaças ao STF, por exemplo, que a gente não via desde a nossa redemocratização. Então, há um perigo democrático. E é por isso que eu digo que eu vou adotar o voto útil. Não é um voto que leva adiante as minhas convicções pessoais. Eu tenho várias ressalvas em relação ao Lula, várias, inúmeras. Perfeito, mas eu sou contra o tipo de política ultranacionalista e antidemocrática do Bolsonaro. Então, a minha escolha vai ser pelo primeiro. Eu também respeito e eu vejo sentido. E aí, como você falou, até pesquisar, você pesquisa, né? Eu talvez não pesquise dentro do campo assim, científico, mas é pela vivência. Então, assim, mas eu convivo lá em casa, é engraçado que minha mãe é Bolsonaro e papai é Lula. Então lá o pau canta mesmo, assim, né? De vez em quando eu vou lá tentar fazer apagar aí, a pacificar, né? E eu entendo as escolhas. O que eu acho interessante e o que eu penso é isso aqui, é a gente fazer isso de forma sem ser patológica, né? Claro. Né? Que a gente está discutindo. E eu penso que vai ganhar, para mim, não haverá esse ganho todo, porque de um lado ou de outro. Era muito bom que tivesse a terceira via, porque aí a gente teria realmente algo novo para se começar e a gente ter pelo menos uma esperança diferenciada, porque é de se esperar o que vai acontecer ou com um ou com o outro. Não tenha dúvida. Aí realmente é chover no molhado, mas paciência. Eu acho que domingo, eu vou aproveitar para falar isso aqui, domingo façam o que devem ser feito dentro dessa consciência. Só não vale o fanatismo nem a falta de paz. Eu acho que a agressão, seja verbal e muito menos física não se fala, é que não vale a pena. Eu acho que é respeitar a cada um, inclusive no meu familiar. Você já pensou que dano existe de uma família onde estão divididas e com rivalidade, inimigos dentro da família? Isso é uma coisa extremamente danosa. Jaelson, para você ter ideia, e foi algo que eu até me posicionei nas minhas redes sociais, eu tenho
uma rede de amigos, né, network, que tem muitas pessoas que apoiam o Bolsonaro, que se manifestam nas suas redes sociais. E para mim tá tudo bem, pessoal. Eu tenho certeza de que vocês estão escolhendo dentro das convicções de vocês o que é melhor no seu ponto de vista. A sua tá ótica, ok, né? é a sua ótica. E aí, quando eu me posicionei dizendo, olha, não, eu vou votar no Lula, essas pessoas tentaram me excluir, por exemplo, da minha própria aula de beach tênis. Se você não for de verde e não for eleitora do Bolsonaro, nem vá para a aula. E aí eu fiz, meu Deus, qual é o tipo de sociedade que nós estamos construindo? Se a gente é incapaz, a gente quer politizar uma aula de beach tênis. Não existe, Não né? existe. Não, você quer ver o pior é politizar a igreja. É que é uma coisa assim absurda, né? Mas veja como a gente quer politizar não tem partido. Religião, uma prática esportiva que é algo para ser saudável, algo de interação. A gente está confundindo os nossos ambientes e confundindo, eu acho que as nossas relações. Famílias estão se desfazendo, amizades estão se desfazendo, guerras estão acontecendo por causa de política, sendo que a gente deveria ser capaz de conviver com a política e com seus contrários. Muito bom, Ingrid. Você realmente é um talento. Eu estou muito feliz de estar conversando com você. Quero caminhar aqui para a reta final, falando, inclusive, fechando com o que a gente começou, né? De a gente estar aqui tentando pensar fora da caixa, saindo da mesmice, elevando o nível do diálogo, que eu acho que isso é muito importante, e fazendo ressalvas não, destaque, aliás, ao seu trabalho, inclusive do Eu Mestre, né? Eu quero que você ainda arremate aqui falando sobre o que você pensa de futuro para esse seu trabalho, né? Se você fosse dizer para a gente aqui como é que a Ingrid se vê daqui a 2, 3 anos com essa trajetória que você seguiu, e me baseando, inclusive, para a reta final, para dar uma palavra para quem eu tenho tanto falado, que é para transição de carreira, para quem faz gestão de carreira, que quer mudar a sua trajetória. O que é para você, que peso tem para você um trabalho como esse do Eu Mestre para quem quer direcionar a sua carreira, fazer uma mudança, ainda que dentro da mesma linha que siga, né, dentro do mesmo curso, da mesma profissão, mas que faça uma melhora, uma transição de carreira? O que é que o Eu Mestre, ou que o seu trabalho pode contribuir nisso? Jaelson, perfeita essa sua pergunta. Quando a gente pensa em transição de carreira, a gente precisa pensar quem somos, onde estamos e para onde nós queremos ir. E nisso, o Eu Mestre ele tem uma grande responsabilidade. E mais do que me autoelogiar, porque eu acho que isso talvez não fosse tão positivo, eu gosto muito de ter o feedback dos meus alunos. Perfeito. E neles eu consigo ver alunas e alunos dizendo, Ingrid, você fez a diferença na minha vida. Você não só me possibilitou ingressar no mestrado, mas você me tornou capaz... me tornou sensível à minha capacidade de alcançar o que eu quero alcançar. Então, o Eu Mestre ele tem essa grande responsabilidade e essa grande missão de contribuir para que as pessoas se tornem conscientes do seu próprio potencial. E se elas se tornarem conscientes do seu potencial, elas vão ser mestres, doutores, advogados, elas vão ser o que elas quiserem. E essa é realmente a grande missão, para a gente pensar em transição de carreira, para pensar aonde você está e para onde você quer chegar. É importante que você tenha, é super importante e vai encurtar o processo, né? Alguém que te direcione, alguém que já passou pelos caminhos e que vai dizer, isso aqui é tortuoso, vai por aqui. Isso aqui é tortuoso, vai por lá. E essa a nossa grande missão dentro do Eu Mestre. Uma das coisas, Ingrid, que dentro da transição de carreira, e aí eu quero fazer uma correlação, que me dá um bloqueio, um freio grande, é o medo. As pessoas, às vezes, até assim, como você falou, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Às vezes até a pessoa sabe, mas tem um medo, o receio, esse bloqueio. Para a gente fechar, pela tua experiência, pela tua vivência, para a gente superar, nesse momento de transição de carreira, esse bombardeio mental que as pessoas sofrem tanto, que é uma coisa que me preocupa, que é o medo de sair, mesmo estando sofrendo. É aquela história, eu quero ser feliz, mas eu tenho medo da felicidade. Como eu deixar de ser infeliz para ser feliz se eu estou com medo? O que é que você me diz? Em uma frase, e aí eu vou falar para vocês, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Boa! E aí a gente tem que viver apesar do medo, porque o medo vai estar sempre presente. Então, vai com medo mesmo, enfrenta ele. E aí, quando a gente enfrenta o nosso medo, às vezes a gente olha, às vezes não, quase sempre faz,
Era só isso. Isso mesmo. E aí você já alcançou outro patamar. Então, viva apesar do medo. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Gente, estamos aqui chegando ao final do nosso TheCast com a Ingrid Dantas, um bate-papo muito legal, eu posso até considerar um bate-papo cabeça, né? Total. Então, eu queria deixar para você facultar as suas últimas palavras aí, fique à vontade para agradecer e falar mais o que você pode estar sentindo. Jaelson, eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, por esse espaço de diálogo. Agradeço como a Ingrid e agradeço também pela nossa sociedade. A gente precisa de mais iniciativas nesse sentido. A gente precisa de pessoas que querem conversar com humanidade, conhecimento, inteligência e integridade sobre assuntos que são sensíveis à nossa vida. E aí você consegue impactar tantos. Verdade. Eu tenho certeza que quem chegou até aqui no podcast saiu diferente do que entrou. Então, por isso, eu tenho que te agradecer, porque eu também saio diferente de como eu cheguei. Muito bom. Eu sei que você tem muitos seguidores, pessoas que te admiram, e eu quero ainda estender para você falar para estes uma mensagem aí. Se tivesse os 7 bilhões de pessoas do mundo te ouvindo, você diria o quê? Aos meus interlocutores, as pessoas que me acompanham dentro das redes, fora das redes, porque eu digo que a vida também acontece, sobretudo, fora delas, eu queria agradecer por esse diálogo. E aí, a quem está aqui nos escutando e que ainda não me segue, eu convido a me seguir, @profa_ingriddantas, profa.ingriddantas no Instagram, também é o mesmo @ no Twitter, e aí, a partir de lá, a gente consegue estabelecer canais ainda mais fortes de diálogo e de interlocução. Eu tenho muito também a aprender com vocês. Obrigada. Muito bom. TheCast chegando ao seu momento final, agradecendo a todos vocês, dizendo que esse episódio tem um patrocínio da iCortes Carnes, o menor preço nos melhores cortes. E agradecer especialmente a nossa convidada, Ingrid Dantas. Muito prazer ter você aqui. Espero ter outras oportunidades. A gente fez aqui um brainstorm geral, mas tem outros temas que podem ser aqui abordados e explorados ainda. Quero agradecer e desejar sucesso na sua jornada, na sua forma de influenciar as pessoas tão bem e para o bem. Muito obrigado. Obrigada, Jaelson. E a você que nos segue, também os nossos agradecimentos. Tivemos hoje aí, como sempre, o nosso apoio do nosso Cássio Zogro, nosso... Vou fazer um pitch para você, Cássio. Posso fazer? O nosso comediante mor aqui do nosso estado de Alagoas, aí, o nosso stand-ups. Ok? Um abraço muito grande. E não esquece, gente, de seguir o nosso novo canal. Por favor, vai lá no nosso novo canal, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações e acompanha as novidades que o TheCast sempre tem para vocês. Forte abraço e até a próxima. TheCast, agora com a nova pegada. TheCast, agora mudou.